Olá, meu povo ligado no EducaPE. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber as notificações e assim você vai ficar ligadinho no início de cada aula nossa, tá certo? E também não te esqueça de baixar o aplicativo, o Conecta Aí. E aí você pode interagir conosco, mandar tua dúvida, mandar teu abraço, tá bom? Então, vamos iniciar. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao tema da aula passada, que foi sobre a obra de Clarice Lispector. Como eu disse a você, a obra de Clarice Lispector, a produção literária de Clarice Lispector é muito extensa, é muito complexa e ainda tem muita coisa a ser pesquisada, tá certo? E também nós temos um fato que é o seguinte: a obra dela, pela complexidade, ainda exige muita pesquisa. Só que temos um tempo, né, onde nós vamos ver o que é mais importante, o que é de destaque, o que é necessário que você saiba essencialmente sobre Clarice. E aí eu destaco 2 pontos, que é a epifania e o fluxo de consciência. Quando você ouvir falar em Clarice Lispector, esses 2 pontos precisam ser imediatamente lembrados, tá certo? E é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje. Só para que você tenha uma noção das obras, né, dessa grande escritora que foi naturalizada brasileira, mas que, na verdade, nasceu na Ucrânia, que produziu obras, como nós vimos na aula anterior, na segunda metade do século XX, né, a partir nos anos 40, e por isso mesmo é uma escritora considerada da geração de 45, juntamente com João Cabral de Melo Neto e com João Guimarães Rosa, né, eu trago aqui, né, uma frase dela sobre a produção, sobre o que ela pensa, né, sobre o que ela acha que é escrever, tá? Ela diz o seguinte: eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altere em nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? Clarice, ela tem uma marca que é uma poesia, né? Uma prosa profundamente introspectiva, psicológica, né? É uma produção extremamente subjetiva, cuja leitura exige muita atenção, tá? E você tem aqui uma lista, né? Eu trago aqui para você uma lista das obras, né? Das principais obras de Clarice, lembrando que ela começa aí com Perto do Coração Selvagem, em 1942. E se segue O Ilustre, A Cidade Sitiada, Laços de Família, A Maçã no Escuro, A Legião Estrangeira, A Paixão segundo GH, né, que nós temos aí Epifania, né, nós temos O Fluxo de Consciência, O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, Felicidade Clandestina, Água Viva, A Imitação da Rosa, Via Crucis do Corpo, Onde Estiveres de Noite, Visão do Esplendor e A Hora da Estrela, né? Sua última obra, datada de 1977, tá? Pouco antes do falecimento dela. Trago aqui para você um poema para que a gente perceba um pouquinho sobre essa produção dela, né? Ela tem uma vasta obra, né? Ela se destaca não apenas na prosa, mas também na poesia, na produção também infantil, que muitas pessoas não
Conhece, tá? Mas aí eu vou trazer para você 2 poemas para você perceber a profundidade, a introspecção que é a obra de Clarice Lispector. Mais a vida. Mas a vida que é para ser intensamente vivida, ao amor que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo, não mata. Outro poema de Clarice, Precisão. O que me tranquiliza é que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Né? Então, Clarice, ela tem como marca, né, nas suas obras, justamente essa reflexão profunda sobre o eu, né? E aí é que nós temos o fluxo de consciência, né? O fluxo de consciência onde a personagem ela vai devagar sobre a sua existência, sobre os seus conflitos, né? Então, em 2020, né, que é o ano que nós estamos, Clarice completaria 100 anos. Como nós vimos na aula anterior, ela nasceu em dezembro de 1920, dia 10 de dezembro de 1920. Né? Ela é conhecida por suas obras profundas e cheias de, como se chama, de discursos da alma. Né? Ela tem uma personalidade bastante misteriosa, né? E marcou a literatura justamente pelo sentimento, pelas sensações, e faz com que o leitor ele mergulhe psicologicamente nas personagens, né? Inclusive, ela tem como característica personagens, né, trazer as personagens femininas, tá? Personagens femininas, como nós vamos ver aqui. Desde o início, né, a escritora ela causou controvérsias. Ela não foi aclamada assim por todos, não, como geralmente, né, acontece. Os escritores, os artistas, né, eles nunca são unanimidade ou reconhecidos ainda em vida. No caso de Clarice, ela ainda foi reconhecida por uma parte dos críticos, mas ela pouco se lixava para isso, tá? Ela dividiu a opinião, né? Alguns achavam a obra de Clarice magnífica e outros achavam que aquilo ali não valia nada, era uma doidice, né? Então, pense, o fluxo de consciência, você deve estar lembrado aí de Machado de Assis, por exemplo, né? Que é a digressão, quando ele para a narrativa ali e para a narrativa no sentido de que ele sai daquele ponto que ele está falando e vai para outro. E aí começa a ter o quê? Flashbacks narrativos. Ele conversa com o leitor, né? Então, ele já começa lá no século XIX a quebrar linearidade. E Clarice vai muito mais profundamente com o fluxo de consciência. Ela segue o quê? Ela segue o fluxo do pensamento. E nós sabemos que nossos pensamentos eles não são lineares. Não existe uma concatenação, uma ideia atrás da outra bem arrumadinha. Você pensa agora numa coisa, daqui a pouco você pensa em outra. E é nisso aí que Clarice desenvolve. Tá? Ela produz a sua narrativa seguindo um fluxo de consciência das personagens. Uma análise bastante profunda. Né? E aí nós temos também o fenômeno da epifania, que vamos ver daqui a pouquinho, que não é exatamente fluxo de consciência. É uma espécie de reflexão e mudança, é um clímax da narrativa onde ele muda o comportamento. Nós vamos ver daqui a pouquinho.
Álvaro Lins, famoso crítico da época, inclusive quero mandar um abraço para a EREM Álvaro Lins, aqui em Recife, é o nome de uma escola aqui em Pernambuco, né, na cidade do Recife, a Escola de Referência em Ensino Médio Álvaro Lins, tá? Um grande abraço a todos que fazem a EREM Álvaro Lins. Então, a Álvaro Lins, famoso crítico da época, né, comparou Clarice a Virginia Woolf e James Joyce, né, grandes escritores mundiais, né, que trabalham o fluxo da consciência. Tá? E Clarice afirmou que nunca leu os dois. E quem foi que Clarice leu? Segundo ela leu Dostoiévski, essa de Queiroz, Julian Gray e Machado de Assis, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Né? Então, essa é a referência, segundo ela, a referência literária que Clarice tem. Tá bom? A epifania, como eu falei. Corta para o slide, tira um print, tira uma foto, porque isso aí que eu coloquei é bastante claro para que você entenda o que de fato é epifania, que tanto se fala em Clarice Lispector. Né? Então, a epifania é, em boa parte dos seus contos e romances, mais ou menos assim. A personagem protagonista vive numa suposta harmonia. Ela vive a vida, aparentemente e harmoniosamente, tá? De bem, tá? Até que um evento, né? Até que algo, um acontecimento, aparentemente cotidiano, né? Vou dar um exemplo. A Paixão Segundo GH, você tem o quê? Sabe o que evento é? Ela vê uma barata na casa dela. Ver uma barata é algo do cotidiano, tá? Então, daí vem uma epifania, né? Só estou citando um exemplo para você perceber que tem um evento que poderia ser assim, considerado algo comum, banal, que não acarretaria nada, mas é o ponto que vai acarretar justamente isso aqui, ó. Então, um evento aparentemente cotidiano lhe causa certo incômodo. A partir daí, o leitor é convidado a assistir a uma espécie de confusão e caos emocionais em que a personagem é submersa. Então, ela começa, né? Começa uma narrativa onde ela faz uma grande reflexão sobre a vida, começa a fazer reflexões, né? E a analisar melhor tudo o que a rodeia. Né? Então, este pequeno evento típico do dia a dia causa na protagonista um incômodo seguido de reflexão. Né? Então, é essa reflexão que se chama a epifania. Tá? Depois desse clímax epifânico, a personagem volta ao seu equilíbrio, mas nunca aquele equilíbrio anterior a esse fato, a esse evento que aparentemente é cotidiano. Tá? Agora, um novo a partir do aprendizado conseguido em seu momento caótico. Então, nós temos aí um movimento de equilíbrio, tá? E tem esse pico, que é o evento, ela entra num caos e depois entra em outro estado, mas que não é mais o mesmo. Essa personagem, ela não é mais a mesma pessoa, né? Porque ela fez profundas reflexões sobre a vida dela, tá bom? Então, qual é a grande inovação para a literatura brasileira trazida por Clarice Lispector? A presença do inconsciente. Né? Nós temos aí a inconsciência. Você já percebeu que temos alguns outros autores, né, que mergulham em um mundo subjetivo, né? Mas Clarice, ela traz essa densidade, né? Tem uma frase de Clarice que é justamente quando ela diz assim, que a vida é um soco no estômago, na obra A Hora da Estrela. Né? Então, eu gosto de lembrar dessa frase de Clarice porque diz muito da profundidade da obra dela. Né? A vida é um soco no estômago. Um soco no estômago dói. E dependendo, a pessoa pode até desmaiar.
Então, é essa intensidade de vida que ela trata, né? São essas reflexões que ela faz. Eu vou trazer aqui uns trechinhos para que você perceba isso, né? Suas obras, né, são intimistas ao falarem sobre questionamentos, sentimentos e sensações de personagens com vidas extremamente comuns. E é justamente assim que há a identificação do leitor. Porque você tem aí Macabea, né, que o leitor se identifica. Inclusive o próprio narrador, criado por ela se transfigura em um narrador masculino para poder narrar a vida de Macabeia, que também se identifica com Macabeia, né? Então, além disso, esses mesmos personagens, né, com vidas tão ordinárias quer dizer comuns, né, passam por experiências internas que os levam ao extraordinário, sem muitas vezes sair do lugar. Como assim? Ele vive uma vida simples, mas essa epifania, por exemplo, faz com que ele pense, reflita, que vai para outro plano sem sair dali mesmo, né? Então, tais acontecimentos ou epifanias marcam momentos simbólicos na narrativa dos personagens, quebrando a harmonia da narrativa, assim como a da vida dessas pessoas, tá? Fluxo de consciência, né? Então, eu vou trazer aqui um fragmento que você vai perceber isso, né? Como é que se dá esse fluxo de consciência na obra dela. Alguns trechos, né, de A Hora da Estrela. Então, em A Hora da Estrela, livro publicado em 1977, pouco antes da morte da autora, ocorre uma espécie de metalinguagem narrativa, já que Clarice nos apresenta ao narrador Rodrigo S.M., um escritor solitário que escreve e narra a história de Macabea dentro da história. Ela, na dedicatória, ela já diz que ela, a partir dali, vai aparecer o quê? Uma outra figura, né? Uma pessoa, não vai ser mais ela que vai falar. É um outro narrador. E aí surge Rodrigo, né? Esse narrador masculino que começa a falar sobre Macabea, né? Então, é uma metalinguagem, porque é uma escritora colocando um escritor para escrever sobre uma personagem, tá certo? E aí, Macabea, só para você se situar, né? Que é a personagem principal da obra. Ela é órfã, né? É alagoana, de 19 anos, que se muda para o Rio de Janeiro, junto com uma tia de criação. Na nova cidade, após a morte dessa tia, passa a dividir um quarto com outras 4 mulheres e a trabalhar como datilógrafa, né? Datilografia, máquina de escrever, né? Você aí, se tem 15, 16 anos, não alcançou, né, a máquina de escrever, mas era um recurso, né, de digitar textos muito comuns até o início dos anos 90. A personagem é descrita pelo narrador como alguém apática, né, sem grandes ambições, sem muitos atributos e sem consciência de sua própria existência. Isso é segundo o narrador, tá? No decorrer da história, Macabea conhece José Olímpico, um metalúrgico nordestino, com quem inicia um relacionamento que se revela pouco duradouro, uma vez que esta acaba se envolvendo com Glória, né? Ele se envolve com Glória, a colega de trabalho de sua então namorada, né? Então, ela é traída, né, por sua colega de trabalho. Vejam esse trecho, tirado da página 24 da obra. Presta bem atenção para você perceber o fluxo de consciência. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos, escuridão, lembro-me bem de uma namorada. Era moça-mulher, e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca esqueci, jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu.
o acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva, e todos os que percebem o estigma fogem do horror. Então, vejam que aí você tem o quê? A escrita do que se pensa. Né? Então, a narrativa aí é o quê? É um fluxo da consciência, é a escrita do que está se passando na cabeça. Tá bom? No trecho que nós vamos ler agora, né, nós temos o uso de parênteses, como você vai observar, né, apresentando uma quebra de linearidade em relação ao que estava sendo narrado anteriormente. Além disso, aqui somos inseridos diretamente aos pensamentos de Rodrigo SM, que é o quê? O narrador, né? Que, na verdade, é a Clarice, né, que se passa por outra pessoa, né, por outro escritor. Ela sai dali para dar uma visão assim, uma visão masculina, né, um homem, uma visão masculina, para que se possa ter assim uma análise sobre a vida de Macabea, né, que é uma personagem feminina, sendo passada por um homem, tá? Então, e ao que este sente em relação à personagem que criara. Né? Então, você vai ter agora aí o pensamento de Rodrigo, né? essa quebra de linearidade, e o que ele pensa em relação a Macabea, a personagem. Né? Podemos observar também que o desenrolar de seus pensamentos parecem ser quase ininterruptos, porque é fluxo de consciência. Isso é o que ele fala de Macabea. Rodrigo, o narrador. Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. É apática, né? Ele a considera uma pessoa apática. Então, quanto menos reclama, estou com raiva. Uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei, amando o meu cão, que tem mais do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente. Né? Então, é uma leitura, né, praticamente de um fato atrás do outro. Ele sai pensando e sai disparando. Tá? Página 33 do livro. Nesse trecho agora, né, também percebemos uma quebra na linearidade por parte do narrador, que passa rapidamente da história de Macabea a uma reflexão sobre ele mesmo. Né? Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel, bem mastigadinho e engolir. Eu me acostumo, mas não amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo meu cavalo livre, solto no prado, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe minha vida. E quando acaricio a cabeça de meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Né? Página 39. E muitas pessoas dizem, os animais são melhores do que as pessoas. Reforçando aí essa fala. E aí, gente, para a gente finalizar, vamos ver essa questãozinha aqui do Enem, tá? Corta para o slide. Tudo no mundo começou com um sim, né? Enem 2013, esse trechinho da obra dela. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Ai, gente, o tempo encerrou, tá certo? Então, fica aí a dica que você leia um pouquinho sobre Clarice, pergunta ao teu professor, procura questões sobre Clarice Lispector e lembra, epifania e fluxo de consciência. Falou em Clarice, você tem que se lembrar disso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.